Eu quero ler agora um texto para o nosso momento da mensagem no Evangelho de São Mateus. É um texto bastante conhecido, é um texto que você já leu, com certeza. É um texto muito falado, onde Jesus ele tem algo a nos trazer. Ele faz parte do Sermão do Monte, e Jesus então ele diz no capítulo 7, no verso 7 e verso 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí Jesus fala no verso 8 o resultado dessas ações. Qual é o resultado que será alcançado por isso? E ele diz: pois todo o que pede, ele recebe. E ele diz mais: e aquele que busca, ele encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á, a porta será aberta. E quando eu pensei neste texto, o meu coração ele se inclinou nesta porção do Evangelho de Jesus. O que o Espírito Santo tocou no meu coração, ele projetou no meu coração, foi a respeito de esperar no Senhor. Nós sempre falamos, ensinamos, isto porque a Bíblia nos ensina a esperar, a aguardar, a ter paciência, a ter perseverança. Só que eu gostaria hoje de conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da espera, e eu gostaria de fazer uma afirmação, que esperar no Senhor, ou esperar pelo Senhor, não tem conexão com inatividade, não tem conexão com passividade. E talvez uma das coisas que sejam mais difíceis para o ser humano é quando a gente tem que esperar alguma coisa, quando a gente tem que aguardar alguma coisa. Para alguns, quando se chega a este ponto de ter que esperar, e aí ainda que a espera ela seja delimitada, ela seja marcada, e alguém diga assim: olha, espere uma semana. Para alguns, essa semana ela parece que se tornou meses, ela se tornou anos, porque ele carrega dentro dele essa grande dificuldade de esperar. Ou talvez não, talvez alguns que estão me vendo agora, que estão me ouvindo, que estão assistindo esse vídeo, possa dizer assim: poxa, mas no meu caso, essa questão de esperar, essa questão dessa dificuldade que você diz que o ser humano tem de esperar, não tem muita conexão comigo. Eu não sou alguém que carregue ou que carrega dentro do coração ansiedade por algo que tem que se aguardar e esperar. E de verdade eu até acredito, sim. Eu acredito porque eu já convivi com pessoas muito tranquilas em relação a essa questão de espera, de aguardar, que não carregam, pelo menos não dão nenhum sinal de ansiedade. Agora, e quando, na verdade, a espera não é uma espera de uma promoção que vai acontecer daqui a uma semana, ou com um presente que você vai receber de alguém que prometeu a você um presente, mas quando a espera, ela na verdade é uma espera angustiosa, onde a espera, a causa do aguardar, a causa desta espera se dá por conta de um grande dilema,
um grande conflito dentro de você, que na verdade ele acontece dentro de você por uma coisa que você está vivenciando para o lado de fora. É um problemão grande, é uma dificuldade enorme que você deseja, e o que mais você deseja era que Deus entrasse com uma solução para resolver esse problema. Ou talvez você deseje, ou o que mais você deseje, é que na verdade isso fosse um sonho, ou de repente na verdade um pesadelo, que passa quando você acordar. E eu creio que em momentos assim nós nos igualamos. Em momentos assim, o ansioso ele se torna igual, ou a pessoa não ansiosa se torna parecido com aquele que é ansioso. Em momentos assim, a gente carrega mesmo dentro de nós, como seres humanos que somos, essa dificuldade de aguardar uma solução, aguardar uma resolução do problema, aguardar a chegada de alguém, a chegada de Deus quando o problema ele foge da nossa jurisdição, e a chegada do Senhor Deus para resolver a nossa dificuldade. E a Bíblia, você vai encontrar textos que a Bíblia ela vem com repetições e informações de que nós devemos esperar, que nós devemos aguardar. Só que é na Bíblia também que eu encontro informações que eu preciso, como ser humano, abandonar esse sentimento de ansiedade dentro de nós, que nos causa espanto e nos faz temer a espera, porque a gente nunca sabe o que será o final da história. Por exemplo, eu anotei alguns textos aqui, o texto de Mateus capítulo 6, o verso 25, onde Jesus ele olha para aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu sermão, que estavam com ele ali, compartilhando com ele o momento de vida, e ele compartilhando o momento de vida dele com eles, e Jesus detectou no coração daquele público preocupação. Jesus ele detectou no coração daquele público ansiedade, e aí Jesus disse assim: por isso eu vos digo, no capítulo 6, no verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí Jesus fala: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, Jesus está dizendo: olha, esperem em silêncio, aguardem. O apóstolo Paulo também ele nos traz isto. Esse texto de Filipenses 4:6 é um texto que sempre me vem à memória. E o apóstolo Paulo ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, por nada, por nenhuma situação, por nenhum dilema que é uma situação conflitosa, por nenhuma dificuldade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Pedro, que foi apóstolo de Jesus, que andou com Jesus, que era do círculo de intimidade com Jesus, dos 12, melhor dizendo, 3 deles eram muito íntimos e próximos de Jesus, e Pedro era um deles. O apóstolo Pedro diz também, lá na sua carta, em sua primeira epístola, ele diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E por último, e não no sentido de menos importância ou de mais importância por ficar por último, logicamente,
eu encontro Davi, que é um salmo que você conhece tão bem, o Salmo 37, que ele traz a cada um de nós informações a respeito desta entrega, deste se doar a Deus com confiança, essa questão de você se projetar a Deus, esperar em Deus. Ele fala assim, ó, o Salmo 37 e o 7 na parte A do verso, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. E aí, eu fico pensando o seguinte, que Deus que me criou, o Deus que criou você, o Deus que nos criou, Ele é o Deus que sabe que nós temos uma grande dificuldade em lidar com essa questão de espera. Que nós temos uma grande dificuldade de lidar com essa questão do aguardar. Muito embora na Bíblia tenha muito espera, e é exatamente por isso que existe essa informação. Porque Deus está desejando curar o ser humano, curar a mim e curar a você. Só que eu carrego para mim, hoje é a minha proposta aqui, eu carrego para mim que esperar pelo Senhor não existe conexão com inatividade, com algo que é passivo, algo que eu sento em algum canto e eu não faço nada. Esperar no Senhor, eu tenho que esperar sim, mas eu devo esperar trabalhando. Eu devo esperar no Senhor fazendo o que eu tenho a fazer. Eu devo esperar no Senhor, não dando a minha contribuição a Deus, porque Deus não precisa da contribuição de ninguém, nenhum humano contribui com Deus para que Deus possa realizar alguma coisa em favor de alguém. Não, mas eu tenho que dar uma contribuição a mim mesmo. Eu preciso fazer aquilo que cabe a mim. A parte de Deus, ela é divina, ela é sobrenatural. A parte de Deus é aquilo que o homem não pode fazer, mas a minha parte, aquilo que me cabe, é aquilo que está ao meu alcance, e Deus sabe disto. E aí eu me lembro do Salmo 90, do último verso dele, no verso 17, quando o escritor do Salmo, eu gosto muito deste salmo e eu lembro dele, e ele diz assim: seja sobre nós, a oração do salmista, olhando para os céus, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor, seja sobre nós esse favor que nós não merecemos, seja sobre nós esse cuidado que nós precisamos, seja sobre nós esse cuidado tão almejado, tão sonhado por mim, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E olha o que ele vai dizer, ele diz assim: e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Ou seja, esperar no Senhor não é e não carrega em si um processo ou um projeto de inatividade, de gente morta, de que não precisa fazer nada. Não, não é isso. E nesse texto de Mateus, no capítulo 7, e verso 7 e verso 8, existem aqui 3 ensinamentos de Jesus que nos colocam diante dessa verdade, que nos mostram essa realidade, onde não existe por parte de Deus na Escritura, ou não existe, nunca existiu por parte de Deus, mesmo antes de existir a Escritura, quando a revelação de Deus era pela natureza, como diz o texto no Salmo 19, uma noite faz declaração a outra noite, um dia se revela a outro dia, sem que haja palavras, sem que haja som de vozes, mas existe ali um transmitir da graça de Deus. Quando Paulo também faz essa confirmação em Romanos no capítulo 2, sobre essa questão de Deus ele se revelar, então desde que Deus se revelou, mesmo antes de existir a Escritura, que hoje eu e você temos o privilégio de tê-la em nossas mãos, Ele sempre nos ensinou isso, Ele sempre nos mostrou isso. E a primeira lição que Jesus nos mostra aqui sobre essa questão de não inatividade, a questão de aguardar no Senhor, é que Jesus nos ensina que para receber, eu tenho que pedir. Para receber,
eu tenho que abrir a boca, eu tenho que mentalizar a Deus e o meu desejo em oração, eu tenho que conversar com o Criador dos céus, o Criador da terra. E ele diz assim no verso 7, pedi e dar-se-vos-á. E no 8 ele traz o resultado desta oração, pois todo aquele que pede, recebe. Pedi e dar-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. E a princípio, eu concordo com você, que ele é totalmente marcado, recheado, empanzinado de obviedade. Isso é óbvio que Jesus está ensinando, é uma coisa tão óbvia, absolutamente óbvia da parte de Jesus e da minha parte aqui hoje. Agora, qual é o contexto que Jesus está tratando aqui? E sobre qual contexto, sobre qual conjectura que Jesus ele faz essa afirmação? Se você olhar no título da sua Bíblia, e se você for caminhando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é o sermão da montanha, o sermão do monte, depois vem no capítulo 6, e o capítulo 6, Jesus ele vai gastar um bom tempo do seu sermão, falando a respeito da oração. Então quando a gente bota o nosso olhar aqui no texto sagrado, e a gente busca se localizar sobre o que está acontecendo, o contexto do qual Jesus faz essa afirmação de que eu preciso aprender junto com ele, que para receber eu tenho que pedir, aí começa a ficar mais claro. Isso parece agora que não é tão óbvio como as pessoas estão pensando, muito embora é uma coisa que é o único caminho, mas para alguém do lado de fora que acha, mas pediu vai receber, só que Jesus está falando de oração. Jesus, ele está falando de oração, e aí que eu digo que não é óbvio, porque para alguns, um viver de oração não é algo tão fácil, um viver de oração para alguns é algo muito distante, é distante de nós oramos pouco, ou não oramos nada. Então quando a gente está pensando nessa questão de Jesus dizendo assim, quem pede recebe, Jesus está ensinando isso, para receber eu tenho que pedir. Jesus está falando não de um pedido simples, chegar para alguém e dizer eu quero isto, não, ele está falando de oração. Ele está nos ensinando, ele está realmente mostrando que para receber algo que se dá no reino espiritual, algo que eu só consigo no sobrenatural, eu preciso usar de um artifício que ele ensinou aos seus discípulos no capítulo 6, ele falou sobre ela no capítulo 6 no início, a respeito dos hipócritas que gostavam de orar com as mãos levantadas nas praças. Só que Jesus está chamando a nossa atenção exatamente sobre isso, eu preciso orar. Agora, deixa de ser óbvio, porque para alguns, eles estão totalmente inativos e totalmente inoperantes na questão da oração. Alguns, eles passam toda uma vida esperando pelo Senhor, mas esperando no Senhor e esperando que os outros orem por Ele, esperando que os outros clamem por Ele, esperando pelos outros para clamar em favor deles. E aí então a obviedade ela cai por terra, porque Jesus está falando com ele, se você quer receber, você tem que buscar, você tem que clamar, só que esse clamor é em oração. E para alguns que a gente convive, o que a gente às vezes percebe é um caminhar para esses que não são de oração. E eu sempre gosto de dizer que eu não me refiro de oração do culto de oração, porque é lógico que o culto de oração é bom, é gostoso, mas eu digo algo muito além, que extrapola a questão geográfica da igreja, de um canto onde se ora, mas eu digo daquilo ser uma essência de alguém que ora, que tudo que vai fazer, todas as decisões,
todo caminho escolhido, Ele o faz por meio de oração, falando com Deus, para que Deus se revele, e essa revelação não tem que ser de um anjo descendo dos céus, com um raio na mão, ou um trovão, então, não, é uma coisa que te traz descanso na alma, mas para alguns, na verdade, eu percebo que eles preferem os caminhos dos clichês, a citação ou as citações dos textos bíblicos, mas que não passam na vida deles de clichês, ou seja, algo que não tem verdade, algo que não tem peso, algo que não funciona. Ele funciona com o irmão de lá, com alguém do lado de cá, mas ele não funciona porque se tornou algo tão banal na vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É um texto que nós falamos muito, só que muitas vezes nós o falamos, ou repetimos, sem imaginarmos o contexto sobre o qual Paulo disse isto. Falamos quando temos tudo de bom, apenas isso, e quando vai tudo mal, ou aparentemente as coisas não vão bem, nós esquecemos disto. Quando então Jesus ele chega, e ele fala assim, pede que você vai receber, Jesus está pensando em alguém que aprendeu o caminho da oração, aprendeu aquilo que o pastor Ivaldo pregou no domingo aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem acesso ao esconderijo do Altíssimo, aquele que ele é reconhecido quando ele vai diante de Deus, os anjos o conhecem, porque sabe que ele é uma mulher ou ele é um homem, que eles sempre estão em oração diante de Deus. Então quando Jesus está pensando em alguém que espera, em alguém que aguarda, ele está pensando em atividade espiritual, alguém que ora, alguém que clama, alguém que busca, alguém que investe tempo. Nós falamos gastar tempo, mas investe tempo na presença de Deus, alguém que realmente faz isso, até porque no capítulo anterior ele ensina a oração dominical aos seus discípulos. Os discípulos de João, Jesus foram ensinados por João a orar, ensina-nos a orar, e aí Jesus vem e ele ensina aquela oração tão forte, tão poderosa, tão completa, mas que para a gente se tornou algo tão banal muitas vezes, que nós recorremos a ela como uma possibilidade de ser feita uma oração breve, curta, rápida, para nos livrarmos do momento que nós temos que ter de oração. Jesus está falando disso. A promessa, ou as promessas na Bíblia de esperar, espera no Senhor, aguarda no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele fará tudo, deleita-te no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Todas essas promessas e todas outras, um conjunto de promessas, tudo isso na verdade tem a ver com uma condição, existe uma condição, é para aquele que investe tempo em oração, para aquele que investe o seu tempo em encontrar-se com Deus, ter encontro com Deus. Eu me lembro quando nós começamos a ensinar discipulado aqui no ano de 2009, e nós recorremos a um material que o pastor Ivo, nosso amigo, o pastor Ivo, nos forneceu lá da Igreja Nazareno. Eu me lembro que uma das lições, aliás, 2 lições, nós dividimos em 2 lições, era encontrar-se com Deus, que o novo convertido, ele tem que ter encontro com Deus, o crescimento, ele se dá, a experiência, ela acontece, essa motivação de saber esperar e aguardar em Deus, mesmo diante de um susto, ela só se dá com a maturidade, ela só acontece com o tempo que você tem com Deus, pela intimidade que você passa a ter com Ele. Uma outra lição que Jesus ensina aqui, ainda nesses 2 versos, que são os únicos versos que eu li, Jesus ensina que se não buscarmos, nós não encontramos. O que parece também uma outra coisa que é óbvia, ou seja, buscai e achareis, versículo 7. E o que busca, encontra. Ele foi repetitivo, busca que você acha, o que busca, encontra. O desatento aqui
em relação às guerras travadas no mundo espiritual, aquilo que Paulo faz referência quando ele escreve sua carta aos Efésios, o desatento aqui a essas guerras que são travadas nessas regiões que meu olho não vê, não enxerga, nem você, só enxergamos com um olhar espiritual, e muitas vezes Deus até não nos deixa enxergar, a gente sabe o que está acontecendo, é uma guerra espiritual. Na verdade, o que Jesus está mostrando aqui, que o desatento, ele não vai perceber, ele não vai lembrar disso. E aí essa lição, então, não é tão óbvia da parte de Jesus assim. Não existe uma lição tão carregada de coisas óbvias aqui, não. Porque Jesus está dizendo de guerra. O desatento aqui, ele vai, na verdade, pensar numa frase, num clichê. Buscais, como diz aqui, buscai e achareis, o que busca encontra, mas sem o seu peso, sem o seu valor, sem a sua verdade embutida nisso que Jesus está ensinando, porque Jesus não é do tipo que ensina clichês, Jesus não é do tipo que ensina lições sem peso, sem valor, pelo contrário, Jesus ele só ensina coisas que vão nos fazer crescer, coisas que vão nos levar e nos direcionar e nos apontar para o reino de Deus. Agora, o desatento, ele não vai pensar naquela pessoa que deixou de acreditar que Deus irá ouvi-lo por conta de tantos problemas que ele enfrenta, por conta de uma dificuldade que chegou, por conta de um problema que o tocou, por conta de um problema que tocou o teu filho, ou o seu filho, melhor dizendo, como naquela história de Jesus, aquele pai, me ajuda na minha incredulidade. O desatento vai achar que isso é óbvio, porque ele não sabe, ele não pensa que exista alguém assim no mundo, vivendo às vezes próximo a ele, que está desacreditado em relação à possibilidade dele poder pedir a Deus e ser atendido. O desatento, ele não pensará naqueles que vivem, ou que viveram um momento da sua história como Pedro, que olharam para dentro de si, e se julgaram tão capacitados, e se julgou melhor do que o seu próximo, como Pedro muitas vezes disse, eles podem te negar, mas eu vou contigo até a morte, e que naquele momento onde ele tem aquela revelação do Espírito de Deus, dizendo tu és o Messias, quando Jesus nas bandas de Cesareia de Filipe pergunta, o que dizem as pessoas a meu respeito, o que estão dizendo, quem eu sou, quem é o Filho do Homem, e uns respondem, estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é isso, é aquilo, e aí Jesus pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Messias, e Jesus diz a ele, essa revelação não é tua, não é do teu coração, é um processo que vem de Deus para você. Essa revelação, ela é sobrenatural, ela veio do coração dos céus de Deus para você, e naquela mesma hora ele tem um pensamento ruim, achando que ele era o bonzão, e ele vira para Jesus e fala, para que você fica falando de morte? E Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Ou seja, são informações, são coisas que Pedro foi vivendo na vida dele, até que ele chega diante daquilo que aconteceu, que Jesus disse para ele, quando ele disse assim, eu morro por você, e Jesus falou, Pedro, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o apóstolo Pedro vivenciou uma situação de uma tristeza abissal em sua alma, de uma separação de Deus grotesca e gritante. Ele não acreditava mais nele, por isso que lá em João, no capítulo 21, quando ele se manifesta aos seus discípulos de novo, lá no mar de Tiberíades, que ele repete aquela cena inicial, quando Pedro é chamado para ser discípulo de Jesus e pescador de homens, ele repete tudo do mesmo modo, para dizer para Pedro que ele acreditava em Pedro, talvez então um desatento de plantão, achando que a lição de Jesus ela é tão óbvia. Ele não vai lembrar nessas pessoas que acham que agora é impossível, existe um impasse, existe uma impossibilidade deles encontrarem com Deus. Então, quando Jesus diz, buscai e achareis, Jesus está ensinando que este encontro com Ele, ou o encontro com a resposta, é o encontro que supera a religiosidade, que supera os clichês da religião, as palavras repetidas, mas sem peso de verdade dentro de nós. Jesus está dizendo isso.
O que Jesus está dizendo aqui é o que Jesus ensinaria para a mulher samaritana, que você conhece tão bem o texto de João, no capítulo 4, no verso 23, quando a mulher pergunta: é aqui, os nossos pais dizem que é aqui o lugar para adorar a Deus e encontrar-se com Ele de verdade, vocês judeus dizem que não, que é em Jerusalém. E ele fala: mulher, eu vou dizer uma coisa para você, vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura são esses que o Pai procura para que adorem a Ele, e aqueles que adoram a Deus, adoram de verdade. Sabe por quê? Ele diz no versículo 24, porque aquele que é adorado é Deus, e Deus é Espírito, e aqueles que adoram a Deus têm que descobrir o caminho. Importa que os que o adoram, como está aparecendo aqui para você, o adorem em espírito e em verdade. Se não for assim, não tem encontro. Se não for assim, essa espera, ela vai ser enfadonha, essa espera vai ser uma espera passiva, e é por isso que eu digo para você que a espera não tem que ter inatividade em você, é esperar trabalhando, é esperar orando, é esperar buscando a Deus, é esperar batendo, é esperar pedindo. É isso que Jesus está ensinando. Eu devo buscar. Só que aí, como Jesus disse para a mulher samaritana, ele está dizendo para ela, quando ele fala: olha, somente quem adora a Deus em espírito e em verdade. Jesus está reproduzindo algo que o profeta Jeremias disse lá no capítulo 29, no verso 12, verso 13, que na verdade quem disse é o Senhor pela boca do profeta. Jesus só está ratificando e está confirmando isso. Então, eu devo buscar, eu devo bater, mas tem que ser com toda a energia, com toda a força na alma e no coração. E o texto diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim. Não tem inatividade, não tem vida quieta no sentido de fazer a tua parte, fazer a nossa parte. Então me invocareis e passareis a orar a mim. E aí diz o profeta: e eu vos ouvirei. E é aquilo que você cantou tantas vezes: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jesus, ele pode ser encontrado por aqueles que acham que por sofrerem nunca mais o encontrarão. Jesus, ele pode ser encontrado por aqueles que o decepcionaram, aqueles que o magoaram, aqueles que o feriram, e por isso eles acham que eles jamais poderão encontrar a Deus. Jesus pode ser encontrado, mas tem que bater na porta. Uma porta, ela se abre se alguém bater, nós cantamos. Uma porta, ela só vai abrir se alguém ouvir o batido dela para abrir, para que você entre. E aí Jesus ensina a terceira lição e a última lição, que ele ensina que sem insistência a gente não alcança aquilo que nós queremos buscar ou estamos buscando. Sem insistência nós não conseguimos. Olha o que ele diz: batei e abrir-se-vos-á, no 7. E no 8 ele fala: e quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus sendo novamente redundante: bate que a porta vai abrir. E a quem bate, a porta vai abrir. O que Jesus está fazendo aqui é nos ensinando o caminho da perseverança. O que Jesus está fazendo aqui é ensinando o caminho da insistência. Não tem inatividade, não tem passividade, não tem ninguém sossegadinho dizendo assim: irmão, ora por mim, irmã, ora por mim, busca em meu lugar, faça isso por mim. Não, existe aqui um ensinamento para que você possa atingir a maturidade de poder caminhar com Deus e saber administrar tudo que acontece na sua vida, sem jamais perder a fé que Deus, ele está com você. O que Jesus está ensinando aqui é esse caminho que é tão importante, que deve existir dentro da gente, mas ele só pode existir mediante a fé, e essa fé não pode apagar-se dentro do nosso coração, essa fé não pode morrer aqui dentro de mim, aconteça o que acontecer, essa fé ela tem que ser mantida dentro de mim como um altar ao Deus eterno,
como algo que gera em mim a confiança de que aquele que prometeu, aquele que está falando tantas promessas, Ele é fiel para cumpri-las a qualquer momento, em qualquer hora. O escritor de Hebreus, ele fala assim, confirmando essa questão de fé. Ele, antes de entrar na galeria dos heróis da fé, do capítulo 11, ele vai dizer em Hebreus 10, 38, todavia, o meu justo, é Deus falando, aquele que foi justificado pelo sangue do meu filho Jesus, todavia o meu justo, ele viverá pela fé. E olha o que ele diz aqui no final, na parte B do texto, se ele voltar, se ele desistir, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que Jesus está ensinando então aqui, que esperar no Senhor não é inatividade, que esperar no Senhor não é passividade. Ele está ensinando aqui que as coisas do reino de Deus, o sobrenatural de Deus, a verdade de Deus, ela acontece numa dinâmica de muita guerra, de muita luta, de muita boa vontade, de muita dedicação, de muita disciplina, de muita capacidade que vem de Deus e paciência para ouvir aquilo que a palavra nos ensina. E eu me lembro também daquilo que ele disse a respeito de João Batista. Ele iria dizer a respeito de João Batista, né? Ele fala na frente, mas eu só vou ler o verso 12 do capítulo 11 de Mateus, quando ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam, eles se apoderam do reino de Deus. Não existe inatividade aqui. Eu preguei recentemente aqui também, ainda na pandemia, Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e verso 2, lança o teu pão sobre as águas, lança sobre as águas o teu pão, porque depois de muitos dias o achará, reparte com 7, ainda com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá sobre a terra. O verso 4 de Eclesiastes 11, quem somente observa o vento nunca semeará, o que olha para a nuvem nunca cegará, ou para as nuvens nunca cegará. Olha o versículo 6, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão, porque você não sabes qual prosperará, se é esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha aqui, gente, quanta atividade, quanta mão na massa que nós estamos vendo, o que a Bíblia nos ensina. Lança o teu pão sobre as águas. Eu já disse para vocês quando eu preguei aqui, que isso pode representar os navios que saíam do reino para comprar alguma coisa naquelas vias marítimas, e onde eles investiam o seu dinheiro, e para não gastar o dinheiro só no navio e correr o risco de perder tudo, aqueles navios que iam e demoravam meses para voltar, reparte, ou seja, tem atividade. Não é para ficar só olhando, observando o vento. E para concluir, alguém pode perguntar assim, mas pastor, não é para esperar nele? A gente não canta aquela canção? Eu me lembrei daquela canção quando eu estudava esse texto. Não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. O teu trabalho, qual que é que diz a canção? O teu trabalho é descansar em Deus. E aí parece que a gente cantando essa canção, e quando a gente lê os textos de esperar, de aguardar, como o Salmo 37 que eu li, a sensação que nós temos, a princípio, a priori, é uma sensação de que eu não preciso fazer nada, eu me sento, eu aguardo, e eu não tenho que fazer absolutamente nada, até porque para alguns existe o medo, existe a preocupação, se eles fizerem alguma coisa, eles não corram o risco, ou correm o risco de fazer aquilo que não deve ser feito. Só que Jesus, ele não está dizendo que você tem que colocar a carroça na frente dos bois, colocar os pés pelas mãos. Jesus não está dizendo que você tem que fazer aquilo que a Bíblia não nos ensina a fazer. O que Jesus está ensinando aqui é a respeito de esperar, de aguardar, de
ter fé e paciência e perseverança, de que quando você espera, mas você vai diante dele em oração e você pede, você clama, você bate, você pede, você recebe, você bate, a porta se abre, você busca, você encontra. O que Jesus está ensinando é porque Jesus ele vai enxergar, e ele enxergou lá no capítulo anterior, no capítulo 6, a ansiedade no coração das pessoas. E aí Jesus até falou assim: olha, Deus cuida de passarinhos, não vai cuidar de vocês. Mas em nenhum momento Jesus ele sugere para aquelas pessoas que são as mesmas que estão ouvindo agora o Mateus 7, ele sugere inatividade, ele sugere passividade. Olha os versos finais de Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, aquela inquietação da alma, na alma, tal qual o Salmo 42, porque está abatido a minha alma. E aí ele disse para ele assim na alma: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? E aí Jesus falou assim: sabe por que vocês não devem carregar essa inquietação na alma de vocês? Porque os gentios, e os gentios aqui ainda não tinham tido um encontro com a verdade e a libertação em Jesus, eram aqueles que não conheciam ainda a Deus, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai Celeste, Ele sabe do que vocês necessitam, Ele sabe que vocês necessitais de todas estas coisas. E olha o que Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O reino de quem? Do Pai Celeste, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou todas estas coisas serão acrescentadas. Em tudo isso, gente, eu vejo movimento, eu vejo ação, mas eu vejo um movimento sob uma única e absoluta perspectiva. Eu vejo ação, eu vejo movimento na questão espiritual, na questão da oração, na questão do se derramar diante de Deus e buscar a Deus, aguardando nele, esperando por ele, mas com ação, com atividade, em oração e em clamor àquele que é Deus poderoso. E o último texto aqui é o texto de Filipenses que eu já citei, quando o apóstolo Paulo, ele confirma tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso que na verdade não estou dizendo nada, quem disse isso aqui foi o próprio Senhor Jesus. Ele confirma isso aqui dizendo o seguinte, um texto que eu gosto muito, que eu cito muito, quando ele fala aqui em Filipenses 4, versículo 6, ele diz o seguinte, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e pelo modo e pela postura do agradecimento, da gratidão. Em tudo isso eu vejo atividade. Não atividade fora daquilo que a Bíblia traz em sua centralidade, que é buscar Jesus, a pessoa central de tudo, buscar nele, olhar para ele e ser como ele. Que o Senhor Jesus, ele nos abençoe a nunca duvidarmos desta capacidade de Deus, Ele fazer por mim, Ele fazer por você, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa de verdade nos ajudar a entender definitivamente que esperar no Senhor não carrega uma conexão de não fazer nada. Eu vou usar uma palavra feia aqui, uma vagabundagem espiritual, onde ninguém quer fazer nada, não quer orar, não quer buscar a Deus. Nós vamos começar agora domingo, à meia-noite, no caso segunda-feira, a campanha de oração que o pastor Ivaldo lançou aqui no domingo passado, agora domingo, sobre a questão do esconderijo do Altíssimo, ou seja, é oração, é guerra, é atividade, mas uma atividade que não roube o lugar de Deus e a posição de Deus em fazer e em agir, não. É uma atividade onde eu e você, nós nos derramamos
diante daquele que é o único que pode fazer coisas ao nosso favor.